Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Antônio e o intuito da gravação desse vídeo é explicar o cadastro do GAL módulo animal, certo? Porque assim, a ideia é a gente vai estar migrando os animais do módulo Biologia Médica para o módulo dele de origem, que seria o GAL animal. A lógica do cadastro continua a mesma, certo? Cadastro naquela telazinha, a cadastro da amostra, da pesquisa e o envio do mesmo jeito. Só que no módulo animal eu tenho algumas particularidades dentro do cadastro. Então o foco seria tirar essas dúvidas, né? Criar um vídeo para tirar essas dúvidas desses detalhes. A entrada continua a mesma, não mudou nada. Usuário, senha. O módulo que anteriormente era Biologia Médica, agora vai ser Animal. E o laboratório. Vou escolher um laboratório aqui qualquer e clico no botão Entrar. Do lado esquerdo eu vou ter as mesmas opções. Aqui eu já tenho uma leve mudança, que eu vou ter duas áreas, área de vertebrados e área de vertebrados. Como o LACEN só realiza exames para vertebrados, a gente vai focar na parte de vertebrados. Eu vou focar aqui no cadastro de um cachorro, né, de um animal, de um cão, para ficar mais fácil o entendimento. Clica aqui na área de vertebrados, continua a mesma coisa, ó. Venham na entrada e protocolo de investigação, certo? Venham aqui no botão incluir, ele já me abre a aba de cadastro. Eu vou ter algumas diferenças em relação ao cadastro na biologia médica, mas a lógica continua a mesma, né? Vou clicar aqui no salvar para saber quais são os campos obrigatórios e vou focar nesses campos que são obrigatórios, né? Que é justamente a diferença de um para o outro. Esse número do processo é um número na hora do cadastro, é um controle de vocês. É um número de controle de vocês, né? Para ficar bem explicado, né? Seguindo, eu tenho um objetivo da coleta. Qual é o meu objetivo da coleta? No caso aqui seria uma investigação. Eu tenho vários outros tipos de objetivo, mas eu vou focar aqui na investigação. A minha categoria do solicitante, quem é que está solicitando? Qual a categoria que está solicitando? Seria a minha secretaria municipal. Qual a minha unidade solicitante? A unidade que está solicitando essa investigação. Vou escolher aqui uma qualquer, certo? Próximo passo são os dados. Começa os dados da coleta. O município que vai ser efetuada essa coleta, certo? E a zona que vai ser efetuada a coleta. Vou colocar aqui como sendo uma zona rural. E o endereço da localidade, né? Vamos lá. Sítio. A referência, né? Se tiver alguma referência. O datum, que é uma referência geográfica. Isso não é um campo obrigatório, mas por padrão está SAD 69. E as unidades. A área, a latitude, a longitude, a altitude e precisão. Não são campo obrigatório também. São campos que precisam se cadastrar, de se preocupar de cadastro. O próximo passo é a área de atuação, que é uma parte importante, né? Que essa diferencia bastante do módulo Biologia Médica. Eu tenho 3 tipos de área, que é a mastozoologia, que cuida de bovídeos, canídeos, caprídeos. A ornitologia, que cuida de beija-flores, corujas, garças, gaivotas. E a herpetologia, que cuida de jacarés, lagartos, salamandras, sapos, serpentes e tartarugas. No meu caso aqui de cadastro, eu vou colocar o mastozoologia, que é a área que cuida dos canídeos, né? No grupo deles, os canídeos. Cada área, se eu clicar aqui, eu vou ter o seu grupo, né, que eu acabei de falar. No caso da mastozoologia, eu vou cadastrar o canídeos, que é o do cão. O próximo passo é o nome popular desse animal. Cão. O nome popular dele é cão. Se fosse morcego, seria morcego. E por aí vai. A natureza dele.
se ele é um animal doméstico ou silvestre. No caso, o cão, ele é um animal doméstico. E se ele é domiciliado ou não, se a gente usa ele em casa ou não, se ele faz parte da nossa casa ou não. Caso sim, o próximo passo é a identificação do animal. Ele se torna um campo obrigatório se você colocar domiciliado. Caso ele seja de natureza silvestre, você não tem como colocar uma identificação dele. Então, nesse caso, ele não vai ser obrigatório, certo? O nome do animal. Vamos colocar aqui o nome do animal. O número de campo e registro de campo não é um campo obrigatório. O nome do proprietário do animal. O endereço do animal. Próximo passo, a caracterização do animal. São os dados do animal, né? O único campo obrigatório que eu tenho aqui seria o sexo do animal. Macho. Certo? O próximo passo seria o status clínico dele, né? Algum tipo de que você consegue visualizar nele. Alguma enfermidade ou não que ele tem, certo? Eu tenho várias enfermidades. Posso colocar aqui, vamos supor que vamos colocar que ele tem alguma fratura, que ele tem cegueira. Posso colocar todas as opções. Ah, não é nenhuma dessas opções? Eu posso retirar também. Só clicar em cima e clicar no botão excluir. Clica aqui no botão excluir. Ele exclui. Vou deixar por padrão a que fica no sistema, que é sem sinais aparentes. E clico no botão incluir. O próximo passo é o nível de contato. Caso ele seja domiciliado, né? Seja um animal que você está com contato direto, então a forma de contato dele é direta. Se ele agrediu a humano, sim ou não é ignorado, vou colocar aqui não. E o tipo de abrigo dele, se ele vive dentro de casa, se ele vive no quintal, ou na área, ou no perímetro da casa, ou então se ele vive do lado de fora. Vou colocar que ele mora dentro de casa, que ele vive dentro de casa. O próximo passo seria a parte da amostra, que continua a mesma coisa. O número da amostra, lembrando, gente, que a parte do número da amostra não é um valor sequencial. Se eu tenho 10 cães para cadastrar, eu não vou cadastrar primeiro, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª amostra não. Vai ser uma amostra por animal. Por exemplo, se eu fosse cadastrar dois animais, o Bilu e o Dog, seria a primeira amostra do Bilu e primeira amostra do Dog. Não seria primeira e segunda, sempre primeira amostra, certo? Caso o animal venha colher de novo, que aí sim seria segunda amostra. Se não, sempre primeira amostra. O próximo passo é o material biológico, o material que foi colhido do animal. Soro, a data da coleta. Depois clico no botão incluir. Opa, vou botar aqui novamente o soro, que não foi. Pronto. Soro, depois a data da coleta, clico no botão incluir. Feito isso, eu vou para o responsável pela coleta, né? Responsável pela amostra do exame. Vou colocar a pessoa que fez a coleta, o tipo de documento dele. Vamos colocar aqui um documento, o telefone para contato e um e-mail, se tiver, certo? O próximo passo é a parte da pesquisa, que agora se chama agrupamento. Vou associar a amostra ou ao agrupamento. No caso, a maioria das vezes vai ser leishmaniose. Caso seja raiva ou peste, também tem as opções aí. Pronto. Depois clico no botão incluir. Se eu tiver alguma observação, eu coloco. Se não, clico no botão salvar. Pronto. Feito o cadastro, venho aqui na triagem, encaminho da mesma forma que eu encaminhava antigamente o que eu acabei de cadastrar. Depois realizo a consulta dos encaminhados. Coloco o laboratório de destino e clico no botão imprimir.
O cadastro basicamente continua a mesma coisa, não mudou nada, não fez alteração de nada. Só aquela parte mesmo que eu vou mostrar aqui novamente da área de atuação. Basicamente essa área de atuação, né? Que é quando for, por exemplo, animal, um cão, mastozoologia, o grupo canídeos, o nome popular dele, a natureza, o domiciliado e os dados do animal. Basicamente foi isso que alterou do módulo biologia médica para o módulo animal. Qualquer dúvida na hora de cadastro de vocês entram em contato aqui com a gente, tá certo? O telefone é 3101-1517. A gente está aqui de 7 horas da manhã a meio-dia e de 1 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Aí vocês podem estar em contato que a gente atende a alguma dúvida de vocês, certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.